Olá, a crise hídrica que afeta o Sudeste tem efeitos no setor elétrico e ameaça São Paulo com racionamento no abastecimento de água. Mas no Espírito Santo, a estiagem também provoca o pior impacto nos mananciais registrado nos últimos 40 anos. O governo do estado já declarou o cenário de alerta. Eu converso sobre isso nesta edição do Palavra Aberta com o deputado Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo. Eu sou Fabiana Mello e o Palavra Aberta é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, obrigada pela presença do senhor aqui no estúdio. E eu gostaria que o senhor falasse, então, como o estado do Espírito Santo está enfrentando essa estiagem e qual setor é a agricultura, que é o setor mais afetado, então? Fabiana, é bom estar no Palavra Aberta nesse momento de crise hídrica no Sudeste. Eu diria que isso vai chegar para o Brasil inteiro, porque há muitos anos a gente vê lá no Espírito Santo de um cientista ecológico que foi chamado de xiita, chamado Augusto Ruski, que chamou atenção para o desmatamento no nosso estado e para o desmatamento no Brasil. E disse que haveria mudança climática com uma intensidade maior da quentura do Sol, e isso mudaria o clima no planeta, que haveria dificuldade de nós termos água, um estado que tem muitos rios. E nós hoje, minha cidade, a cidade de Colatina, é cortada pelo Rio Doce, que é o maior rio do Espírito Santo. Ele passa no Espírito Santo em 4 municípios só, porque ele corta transversal o estado. O maior rio do estado, um dos grandes rios do Brasil, um rio nacional, porque ele nasce em Minas e deságua no Atlântico, lá no Espírito Santo. E a minha cidade tem dificuldade de água hoje, tendo o maior rio do estado que atravessa a cidade no meio. Então, isso é um sinal que as coisas não estão boas. O nosso problema é a agricultura, porque 70% da água que nós utilizamos no Brasil é na agricultura, 20% na indústria, apenas 10% para abastecimento humano, beber água e o nosso lazer, o nosso bem-estar, até tomar banho de piscina. É só 10%, mas quando falta, Quando falta, o impacto é grande, porque são 85% das pessoas morando nas cidades. Então, o impacto é maior. A cidade de Guarapari, vou dar um exemplo, porque provavelmente em outros locais do Brasil também tem isso. É uma cidade turística que o Brasil inteiro conhece, 120 mil habitantes, que vai para 400 mil pessoas em janeiro. Não teve água, não tem água. Os dois rios que... Nesse verão o Jabuti e o Rio Conceição, que são os rios menores, que abastecem a cidade, secaram. Nós estamos trazendo água do Benevente mais ao sul, então a transposição custa caro. E isso não é cenário de alerta, isso é cenário de calamidade pública, está acontecendo agora, está acontecendo agora. Como é que o governo, como é que a cidade enfrentou essa situação? Nós precisamos de criar um novo conceito pessoal, né? Eu acho que não tem como dizer que há um culpado. São, no mínimo, 3 a 4 gerações de nós, minha... Nós, quando o senhor fala, não é nem o Espírito Santo, é a sociedade brasileira como um todo. A sociedade brasileira, o mundo. Né? Se bem que na Austrália... Eles convivem desde que colonizaram a Austrália, ela não tem água, porque é grandona, mas é um deserto quase inteiro. O centro é quase deserto. E lá se cultiva, lá se produz uva, lá se tem vinho de qualidade, lá tem agricultura. Por quê? Porque não é o enfrentamento, como nós fizemos com a seca do Nordeste, é a convivência com a crise hídrica. A educação, na utilização e a recuperação. Não tem como, às vezes as pessoas dizem para mim assim, não fala que o agricultor é culpado, mas não tem como negar que quem trabalhou com boi lá no Espírito Santo não cuidou que o boi pisoteasse a nascentezinha, que corria aquele olhinho d'água, que ele nem valorizava tanto, ele falava, para o meu pasto isso aqui não interessa. Mas 100 unidades daquela formavam um rio, 100 unidades daquela secaram, o rio secou. Agora, aqui no Congresso, a Câmara dos Deputados estuda a criação de um comitê de acompanhamento das medidas tomadas pelo governo federal e também pelos governos estaduais. O senhor acredita que essa é uma ação necessária para o enfrentamento, como o senhor disse, ou para a convivência né? Com a situação? Eu acho que desde janeiro de 1997 nós temos a Lei 9.433, que estabeleceu o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. A gente, como no Brasil tem muita lei que não pega, a gente não consegue fazer valer a população. Tem muita lei no Brasil, né? E eu acho que é fundamental o Congresso participar. Cada um que sentiu na pele, como eu estou sentindo na minha cidade, no meu estado,
uma queda, assim, com segurança, o Espírito Santo vai ter entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais de prejuízo na sua agricultura. O café no Espírito Santo representa o sustentáculo de mais de 300 mil famílias. São quase 500 mil postos de trabalho gerados na agricultura familiar, quase 500 mil de postos de trabalho gerados na agricultura familiar, que vende café para esse mundo inteiro. O Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do mundo, porque ele perde do país chamado Vietnã, café Conilon. Nós vamos ter um impacto grande na renda dessas famílias. Então, assim, é fundamental que aqui na Câmara a gente se reúna agora, esse exemplo de desmatamento na Amazônia, de mudança no Cerrado aqui, onde vocês vivem mais, né? Não valorizar esse bioma, não valorizar os nossos biomas principais, está causando esse problema. Que hoje está lá no Espírito Santo, está em São Paulo, mas daqui a pouco... 55% dos municípios brasileiros correm risco de enfrentar o mesmo problema, de acordo com a Agência Nacional de Águas, se 20 bilhões de reais não forem investidos. Então, com obras para reforma do sistema de saneamento e também descoberta de novos mananciais. Olha o desapego do governo, dos governos, aí eu não estou culpando um só. Se nós não tivermos políticas integradas e seriedade na execução das políticas, esse cenário vai piorar. Você disse que 20 bilhões bastariam. Eu disse que o prejuízo da agricultura... São necessários. São necessários e bastariam. Eu estou dizendo que o prejuízo capixaba só no café, só na agricultura vai ser em torno de 2 bilhões. Fora a indústria que já está sendo desabastecida, o governador já fez acordo, o governador Paulo Atum já fez acordo com a Vale do Rio Doce, porque utiliza muita água na produção de aço, lá ela é sócia da usina da ArcelorMittal. Então, assim, 2 bilhões é o nosso prejuízo de um estado pequeno, que não tem grande impacto na economia nacional. E apenas 20 bi seriam necessários na reestruturação do sistema para captação, para transposição e que a gente tivesse uma segurança maior, principalmente na cidade. Falta seriedade e falta política pública integrada, que se leve assim com seriedade. Olha, nós vamos fazer, não vai haver desvio de dinheiro, a comissão da Câmara seria fundamental para ajudar na vigilância. Hoje em dia nós temos tido exemplos que o Brasil não faz o gerenciamento correto dos seus recursos financeiros. E também não faz o gerenciamento correto do uso da água. 37% se perde. Eu estou fazendo alusão a outros exemplos que nós vimos. Certo. E vai do mesmo jeito, a água a gente perde no encanamento, no vazamento. Então, esse recurso ele é fundamental, mas que se estabeleça quem vai fazer o quê e que a gente leve isso com seriedade. A Câmara tem que participar disso, o Legislativo tem que participar disso, porque nós somos a voz da população. E quando a gente sente lá, na nossa base, a reclamação, nós podemos vir aqui, utilizar o microfone, utilizar os exemplos, como nós estamos fazendo aqui agora, nesse nosso programa, no Palavra Aberta, levando isso para o Brasil inteiro. Então, eu acho que nós temos que participar, é muito bom essa agora, fala deputado Paulo Folletto, por exemplo, agora São Paulo está enfrentando essa situação e começa a discutir medidas como o uso da água de reuso por indústria ou por lava-jatos, a captação da água da chuva obrigatória, não apenas opcional, incentivos para esses negócios também. Não é o caso de se adotar isso preventivamente também ou de se estender isso para os outros estados da federação? Assim, nessa legislação de 97 já tem a previsão, ela não foi regulamentada e alguns estados já cuidaram disso, alguns estados já fizeram as suas legislações para as novas construções, todas elas só receber o alvará de construção na medida que tiverem mecanismo de captação, reservação e distribuição da água de reuso, a água da chuva e a própria água que nós usamos dentro da casa da gente, em alguns locais, ela pode ser reutilizada. Apesar de que essa água vai ficar cara, porque ela vai ter que ser tratada, não pode ser usada em qualquer lugar, alguma coisa vai ter que ter algum tipo de tratamento. Se a gente mudar o nosso comportamento na educação dos nossos filhos, eles estão vendo o exemplo, e quando eu não tive esse exemplo, nunca tinha faltado água no Rio Doce da minha cidade. O rio que eu fui criado no meu bairro chamava-se Rio Santa Maria, eu nadava de um lado a outro. Hoje ele não existe mais.
né? Então, assim, o exemplo vai servir que os nossos filhos tenham uma economicidade maior no seu comportamento e na relação com o meio ambiente, na preservação das nascentes, para que a gente tenha recarga, na recuperação de topo do morro. Aí é uma política longa, que precisa de incentivo, precisa de fiscalização, precisa de punição como exemplo para quem não estiver seguindo o que é necessário para que a gente tenha uma convivência melhor com essa crise hídrica e, de repente, daqui a 3, 4 gerações nós teremos abundância e podemos já, num novo conceito pessoal, conviver e ter o prazer de ter os rios caudalosos e a beleza da água, que é fundamental para a natureza humana. Obrigada, deputado. Eu conversei com o deputado Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, sobre a crise hídrica. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta ou as outras edições do Palavra Aberta na internet. O endereço da nossa página é câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. Agora você também pode mandar uma mensagem para o endereço eletrônico palavraberta@câmara.leg.br ou então ligar para o 0800 619 619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você numa próxima oportunidade. Até lá.